Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez, temos novidade. Podemos ter uma categoria de habilitação a mais, que é a categoria S, de simplificado. É o que pretende o projeto de lei PL 6367, lá de 2019, que pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro, especificamente em seu artigo 143, para incluir uma categoria de habilitação a mais. Nós já temos as categorias A, B, C, D e E, seria incluída a categoria S de simplificado. Mas a quem se destina essa categoria? Seriam para condutores de veículos de 2 ou 3 rodas com no máximo 250 cilindradas de potência e que poderiam conduzir esses veículos com esse tipo de habilitação, a categoria S, em cidades com no máximo 100 mil habitantes, desde que não integrem uma região metropolitana. Detalhe, para obter esse documento de habilitação não precisaria fazer aulas teóricas e práticas na autoescola, bastando realizar os exames ali necessários para habilitação, exame médico, como é exigido normalmente, o exame teórico e o exame prático. No caso do exame teórico, ele se limitaria a um conteúdo sobre sinalização de trânsito e a critério do candidato, a pedido dele, ele pode optar em fazer esse exame oral. E no caso daquelas pessoas de baixa renda, parte do dinheiro do FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, um percentual, 5% do percentual dos valores das multas de trânsito aplicadas no Brasil são revertidas para esse fundo, seriam utilizados para custear o documento de habilitação, a obtenção desse documento de habilitação. E aí nós tivemos na Câmara dos Deputados uma audiência pública no último dia 9 de agosto, em que vários especialistas puderam opinar a respeito dessa nova categoria, desse projeto de lei. Um deles é o meu amigo Francisco Garonce, que é apresentador do Segurança Aqui com o Garonce, lá do programa Brasil Caminhoneiro, e também é Relações Institucionais do Observatório Nacional de Segurança Viária. Foi justamente representando o observatório que ele esteve presente na audiência pública. E aí, meu amigo, conta pra gente quais as suas impressões sobre esse PL 6367-2019. Caro amigo Gleidson Mendes, você que é um especialista na área de trânsito, é muito importante essa pergunta que você faz, até para que todos possam entender o que é esse projeto de lei, o 6367 de 2019. Durante essa semana, nós fomos convidados para participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados e eu lá estive representando o Observatório Nacional de Segurança Viária para tratar dessa proposta. Mas antes de falar da proposta em si, que é da criação de uma nova categoria de habilitação, que seria a categoria S, é importante, e ela é relacionada a motociclistas, é importante a gente entender a realidade dos motociclistas hoje no Brasil. Nós temos um número que proporcionalmente não para de crescer da quantidade de motociclistas que são vítimas fatais do trânsito brasileiro. O último dado atualizado que nós temos de 2019, 35% das mortes no trânsito são de motociclistas. Ou seja, nós temos um problema real a ser enfrentado. E este problema real, para que nós possamos enfrentá-lo, nós precisamos entender o que está acontecendo. E o que acontece, de fato, é que estes motociclistas morrem não é porque motocicleta mate, porque a motocicleta, ela não mata ninguém. O que mata é o desrespeito e o despreparo. O desrespeito em relação aos motociclistas. Porque quando nós temos uma colisão envolvendo um motociclista, quem fica com o maior prejuízo, quem paga a parte mais cara dessa conta, acaba sendo o motociclista, independentemente de quem tenha a razão. E muitas das vezes o próprio motociclista desrespeita as regras, às vezes por decisão, mas muitas das vezes porque ele sequer conhece essas regras que ele deve seguir. E isso está ligado ao outro motivo, além do desrespeito, que é o despreparo. A formação hoje do motociclista não o capacita a desenvolver as habilidades mínimas necessárias para que ele tenha um trânsito seguro na sua vida, para que ele possa conduzir com segurança para ele e para os outros. Então, tendo entendido isso, essa proposta, de eliminar as aulas teóricas, eliminar as aulas práticas, fazer inclusive o exame do conteúdo teórico apenas com provas orais, e aí nós temos uma incoerência desse projeto de lei,
porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece que para obter uma carteira de habilitação, você precisa saber ler e escrever. E essa não é uma medida de exclusão, é uma medida necessária porque as regras de trânsito, que não são poucas, elas precisam ser lidas e compreendidas por quem pretende ser condutor. Se você não sabe ler e escrever, você não terá acesso a esse conhecimento que vai ser usado para preservar a sua vida. Então, esta é a razão pela qual o Código de Trânsito estabelece que a pessoa precisa saber ler e escrever. Obviamente, é claro que as pessoas que estão na condição de vulnerabilidade social, por serem analfabetos ou analfabetos funcionais, nós temos que apoiá-los sim, mas tornando-os alfabetizados, tornando-os capazes de ler e escrever, e não simplesmente facilitando que eles tenham acesso a uma CNH, que acaba sendo um passaporte para que ele venha se envolver em situações de trânsito de risco e muitas das vezes perder a vida. Um outro aspecto a ser considerado é que o projeto de lei propõe a criação dessa categoria somente para motocicletas até 250 cilindradas. Parece o somente que vai pegar pouca gente. Não, isso vai pegar todo o universo de motociclistas, porque hoje 90% da produção de motocicletas é de até 250 cilindradas, ou seja, isso vai pegar o grande universo dos motociclistas do Brasil. E aí fala, não, tem a limitação em que quem tiver essa habilitação na categoria S só pode circular em cidades de até 100 mil habitantes. E aí nós temos dois problemas. O primeiro é que como é que o condutor vai saber exatamente qual é a população da cidade onde ele está transitando naquele momento? Se ele precisa ir de uma cidade com menos de 100 mil habitantes a outra cidade que tem menos de 100 mil, e ele passa por uma outra que tem 110 mil habitantes, como que fica essa situação? E o pior de tudo isso, não impede que este motociclista trafegue nas rodovias. E o risco para o motociclista na rodovia, ele é muito maior do que nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, essa é uma das razões adicionais pelas quais nós não temos como apoiar uma ideia dessas. Imagine que o condutor obtenha a sua CNH, ele vive numa cidade que tem 98 mil habitantes. No próximo recenseamento, a cidade dele passa a ter 110 mil habitantes. Então, o direito que ele tinha de trafegar naquelas mesmas ruas, com aquela mesma população, ele vai perdê-lo? Não há como aceitar isso. Então, tem ainda um último ponto que este sim é positivo do projeto, que é propor que 5% do recurso das multas que compõem hoje, isso já existe, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, esse FUNSET, ele passe a incluir também recursos para capacitar os novos condutores, os motociclistas, não só desta categoria, mas todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que precisam usar a CNH até mesmo como instrumento de trabalho. Então isso é positivo, que o recurso do FUNSET possa ser usado para capacitar essas pessoas, mas que ele seja usado para uma capacitação que de verdade proteja essas pessoas, os torne capazes de conduzir com segurança dentro do ambiente do trânsito. E, Gleidson, uma coisa importante para a gente entender, que durante a audiência pública, nós tivemos a participação do Departamento Nacional de Trânsito, Associação Nacional dos Detrans, um representante do SEST-Senat, inclusive da Abraciclo, que reúne todos os que produzem motocicletas, ciclomotores, triciclos, bicicletas no nosso país. E nós, por parte do Observatório Nacional de Segurança Viária. E todos nós fomos contrários ao projeto de lei porque entendemos que retirar a capacitação, retirar o processo em que a pessoa é obrigada a aprender a conduzir uma motocicleta para aí sim demonstrar no exame prático e receber uma habilitação, isso não pode ser feito. Todos os que estiveram apresentaram, sob diversos pontos de vista, a mesma opinião. E eu acho interessante, porque nem todos têm o tempo e a oportunidade de acompanhar de perto o trâmite dessas leis, mas é importante que a gente procure os nossos representantes lá na Câmara dos Deputados para fazer com que eles vejam com atenção essa questão e não permitam que esse projeto de lei vá
adiante. Em nome do Observatório Nacional de Segurança Viária, eu, Francisco Garonce, agradeço muito aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. E Gleidson, meu amigo, que sigamos em frente, né, com a nossa luta diária, porque o nosso objetivo é só um, é salvar vidas, promovendo um trânsito mais seguro. Muito obrigado. Pois é, meu amigo. São muitos pontos aí que precisam ser analisados, precisam ser discutidos para ver se esse projeto realmente tem ou não que se tornar lei. Agradeço muitíssimo a sua participação, né? E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Já que é só um projeto de lei, pode ser que ele venha a se tornar lei ou não, que realmente esse projeto não passe. Mas e você? Qual a sua opinião? Você concorda? Você discorda? Fique à vontade, ó, deixa aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala Trânsito, a nossa intenção é compartilhar a informação para que a gente possa aprender todo mundo junto. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.